Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional, continuando o nosso estudo sobre a oração do Pai Nosso. Nós temos nos aprofundado nesta oração, que é uma belíssima oração ensinada pelo próprio Jesus Cristo para todos nós e que nós muitas vezes fazemos ela de forma repetitiva, automática, sem nem ao menos pensarmos no significado das palavras e na dimensão da profundidade destas palavras, desta oração tão maravilhosa que nós temos registrada aqui na Palavra de Deus. Mateus capítulo 6, versículos 5 até o versículo 15, diz a palavra do Senhor: "E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas." Meus irmãos, nós vemos aqui a dimensão da profundidade dessa oração. Jesus Cristo se preocupa em ensinar os seus discípulos. Lá em Lucas, capítulo 11, que é o texto correlato a essa passagem específica da oração do Pai Nosso, os discípulos pedem para que Jesus os ensine a orar. E aqui nós vemos Jesus de forma prática, didática, ensinando os discípulos aqui no Sermão do Monte, como está relatado no texto de Mateus. E nós vemos também Jesus falando como que os discípulos não deviam orar. Então nós já falamos aqui nos estudos anteriores que os hipócritas e os pagãos, eles oram nas esquinas com a motivação errada, oram somente em público pensando que querem se aparecer, né? Então essa é a motivação errada da oração deles. Também nós vimos que eles já receberam a recompensa e nós vimos que Jesus fala para não orar com vãs repetições ou achando que por repetir muito, né, por insistir tanto naquele mesmo pedido ou daquela mesma forma, se tornando ali uma ladainha, e isso vai ser ouvido por Deus. Na verdade, Deus conhece as nossas petições, as nossas lutas, conhece o nosso coração, e nós precisamos orar crendo, né, que Ele é presciente e é onisciente. Presciente porque Ele já sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam, e onisciente porque Ele sabe de todas as coisas em todos os tempos. Então, nós precisamos valorizar esses princípios para que possamos, então, orar. E aí nós vemos como Jesus nos ensina a orar. Ele começa com uma invocação. Nós falamos, então, no devocional anterior, do Pai que é nosso. Nós falamos das implicações de chamarmos a Deus de Pai. E o Pai que sabe, Pai terreno, que sabe dar boas coisas aos seus filhos, imagine só o Pai celestial, o Pai que está nos céus. E nós, quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós abrimos a porta do nosso coração para que isso aconteça, e o Espírito de Deus entra nas nossas vidas, e a partir daí nós pertencemos à família de Deus. Nós carregamos este sobrenome de Deus junto conosco. Então nós temos aí muitos direitos, né, por sermos da família de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo das bênçãos celestiais e das bênçãos também na terra.
terra e nós somos também, nós recebemos junto com esses direitos alguns deveres também, algumas responsabilidades. As responsabilidades que estão descritas na palavra de Deus em obediência e em prestar culto a Deus. Nós podemos resumir dessa forma todos os mandamentos aí, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos pode resumir praticamente todos os mandamentos ditos na palavra de Deus. Ok, então, dada a invocação aqui na oração do Pai Nosso, nós vemos que é um Deus que está nos céus, então é um Pai Nosso que está nos céus, ele não está propriamente aqui na terra, mas ele está nos céus e ele cuida de todas as pessoas do mundo, né? Um Pai que é nosso, não é apenas meu, não é apenas seu, mas é nosso, é o Pai de todas as raças, de todas as pessoas do mundo, né? Então nós temos aí a universalidade do Evangelho chegando a todas as pessoas, tá? Então quando nós falamos Pai que é nosso, nós estamos falando de altruísmo, estamos falando de salvação que é aberta a todas as pessoas. De alguma forma, todas as pessoas podem ser salvas ou têm a oportunidade de ser salvas. No entanto, nós vemos aqui que é um Deus que está nos céus. Ele está aparentemente distante de nós. No entanto, nós vemos que é um Deus presente também, porque é um Pai que manifesta a sua presença quando nós abrimos o nosso coração e o Espírito dele entra em nós. Ele está nos céus, mas ele está também próximo a cada um de nós. Ele está lá no céu preparando a morada para quando nós formos para lá viver com ele eternamente. Ao mesmo tempo ele está aqui dentro de nós operando esse processo de santificação que nós estamos passando dia após dia. E depois diz, meus irmãos, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Havia um costume naquela época de que quando uma pessoa se achegasse na presença do rei, a pessoa ela deveria se prostrar no chão. Prostrar era um sinal de respeito ao rei, então a pessoa tinha que se deitar no chão com os braços completamente abertos, com o peito colado no chão. Ele mostrava completa vulnerabilidade naquele momento, era como se fosse uma revista ali, né, para chegar na presença do rei, e ele tinha que dizer algumas palavras para que o rei fosse louvado. Então, o rei seja louvado, né? Então, entrar na presença do rei, para que a pessoa entrasse na presença do rei, era necessário que ele dissesse algumas palavras de louvor ao rei. E esse costume foi trazido também para essa oração do Pai Nosso. Isso é importante a gente entender. Quando nós entramos na presença de Deus, essa primeira parte do Pai Nosso que estás nos céus é invocação. Nós estamos clamando a Deus, estamos invocando o seu nome. A segunda parte, santificado seja o teu nome, é como se fosse este louvor a Deus. Santificado significa algo que é separado, algo que é extremamente separado do uso comum para um uso peculiar, um uso exclusivo, tá? Então, algo que foi separado para uso exclusivo é o nome do nosso Deus. Santificado seja o teu nome. Teu nome seja consagrado, teu nome seja respeitado, teu nome seja temido, né? Então, é mais ou menos esse sentido que nós oramos quando nós pronunciamos aqui a oração do Pai Nosso. Tá? Então, santificado seja o teu nome, nós estamos declarando louvor a Deus. É importante a gente entender isso também para que a gente esquematize a oração do Pai Nosso na nossa cabeça. Ela começa com uma invocação e depois nós temos esse louvor ou essa adoração. Assim também nós recomendamos, né, que você ore dessa forma, né? Pode não ser com as mesmas palavras aqui descritas na oração do Pai Nosso, mas você pode copiar esse esboço.
Então começa com uma invocação, depois você tem ali a sua adoração e depois você tem as petições, tá certo? Então logo mais nós vamos ver as petições que foram colocadas aqui na oração do Pai Nosso. Os pedidos, né? Os pedidos que a gente coloca diante de Deus. Bom, santificado seja o teu nome, também tem uma implicação aqui de consagração. Nós falamos que a santificação significa usar algo para um fim exclusivo, né? E nós bem sabemos que a santificação ela só pode ser operada pelo próprio Deus. Ainda que nós tenhamos alguns objetos que a gente consagre para algum tipo de uso exclusivo, né? Então eu posso consagrar uma caneta, né? Pego essa caneta e consagro para um uso exclusivo. Mas se for um uso santo, somente Deus pode consagrar essa caneta. O poder de Deus que vai consagrar essa caneta. Eu posso apenas separá-la, né? Mas quem vai consagrar mesmo é o poder de Deus. Então, quando nós recebemos o Espírito de Deus em nossas vidas, nós estamos recebendo também essa consagração, essa santificação. E esse Espírito Santo que habita dentro dos nossos corações, ele começa a atuar em nossas vidas e é o processo de santificação que a gente passa dia a dia e vamos passar até o dia em que nós nos encontrarmos com Jesus Cristo. Por isso, é bom nós entendermos o que significa santidade, o que significa santificação, né? Santidade é algo que nós podemos buscar, mas nós nunca vamos chegar ao nível de santidade de Deus. Nós podemos ver no Antigo Testamento, por exemplo, os mandamentos que são descritos pelo próprio Moisés, são inúmeros mandamentos, não apenas os 10 mandamentos, mas tantos outros que foram colocados ali para o povo. Tudo aquilo era para mostrar que o homem era pecador, que o homem não merecia a glória de Deus, né? Não merecia estar com Deus, porque Deus é santíssimo. Deus, ele é muito santo e ele aborrece o pecado, né? Ou seja, ele fica aborrecido quando ele enxerga o pecado. O pecado não consegue se aproximar de Deus, né? Então, por isso, quando Deus olha para nós, ele vê o sangue de Jesus Cristo e assim nós temos a possibilidade de chegar até Deus. Se não fosse o sangue de Jesus Cristo, nós não teríamos essa possibilidade de chegarmos mais próximos de Deus. Santidade é algo que a gente busca conforme a nossa consagração, conforme a nossa separação, mas é algo que a gente não vai alcançar plenamente. Mas nós podemos orar, nós podemos também nos colocar na presença de Deus e Ele vem e derrama a sua graça sobre as nossas vidas para que sejamos consagrados, para que sejamos santificados. Santificação é um termo bem forte e santificado seja o nome do nosso Deus no nosso meio, que o nome dele seja temido no nosso meio, que o nome dele seja respeitado, né? Seja consagrado para usos exclusivos e assim é o nome de Deus nas nossas vidas. Eu e você podemos consagrar esse nome e usar esse nome para fins de santificação, para fins santos, né? Para fins de abençoar outras pessoas. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, obrigado a Deus porque nós podemos olhar para essa oração do Pai Nosso com outros olhos, nós podemos nos aprofundar no estudo da Sua Palavra, que o Senhor continue nos ensinando, continue falando conosco, continue, ó Deus, nos dando instrução para que a gente possa não mais fazer essa oração de forma automática, mas que nós possamos entender aquilo que nós estamos orando em nossos corações. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe o nosso dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro aqui dos próximos devocionais que nós estamos postando e também dos vídeos sobre liderança. Tem muito conteúdo legal aqui no nosso canal, tá certo? Fica por dentro aí, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações. Um forte abraço, tamo junto e tchau!